o tema de hoje é desistir ou defender. Eu vou ler o texto primeiro, e aí a gente vai entrar na palavra já, né? Capítulo 23, versículo 11, né? Tiago está aqui, Tiago Dias escreveu Bíblia, Givanaldo Bíblia, Batista Bíblia, a Rejane, a Dila, a Luana, a Carla, o Johnny, a Janilene, quem mais está com a gente? A Lília, a Gessiane, o George, a Zilmar, os obreiros, né? Creio que todos os obreiros estão aí compartilhando, estão aí também na live, né? A Célia, lá de Bebedouro, Deus abençoe os irmãos de São Paulo, tem vários amigos de São Paulo que estão conosco aí, né? E até eu dei uma missão para os obreiros, levitas e colaboradores. Depois eles vão enviar para mim o que eles entenderam da palavra. E você também que tem o meu WhatsApp, é muito fácil o meu WhatsApp, né? Não precisa nem colocar aí. Depois a gente vai colocar. Você pode enviar também o que você entendeu da palavra. Essa palavra Deus me deu em 2015 e ela está aqui em 2 Samuel capítulo 23, versículo 17, versículo 11 e 12. 2 Samuel capítulo 23, versículo 11 e 12, diz assim: e depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este pois se pôs no meio daquele pedaço de terra, olha que lindo, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Eu vou ler mais uma vez o texto. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Olha, essa história ela mexe comigo, porque são 2 versículos apenas que falam de um homem chamado Samá, que possuía, né, que tinha na sua posse um pedacinho de terra, e nesse pedacinho de terra, talvez foi uma herança dos pais, ele tinha ali uma plantação de lentilhas. Preste atenção que Deus vai falar com você aqui, fique ligado aí. E esse Samá, segundo a palavra de Deus aqui, ele tinha algo pequeno, era só um pedaço de terra, não era uma fazenda muito grande. Tanto é que o versículo diz, o versículo 11 no finalzinho, havia um pedaço de terra, não era uma grande fazenda, era algo pequeno, mas era dele, e ele valorizava. Olha, eu acredito que todos nós temos um pedacinho de terra, todos nós temos algo que para os outros não tem valor, mas para nós tem. Se você entendeu o versículo 11, o coração da mensagem é o versículo 11, porque nele diz que ele tinha um pequeno pedaço de terra. Até eu coloquei no meu esboço isso. Todos nós temos algo debaixo da nossa responsabilidade, algo que precisamos defender, lutar por isso, valorizar o que temos. Aí eu pergunto, qual é o seu pedaço de terra? Pastor, é algo pequeno, é uma empresa que está começando agora. Pastor, são algumas coisas que eu conquistei com muito trabalho, é a minha família. Até eu coloquei uma lista, né? Você tem algo de valor? Você tem valorizado o seu pedacinho de terra? Tem defendido ele? O que você tem de valor? Vamos dar um exemplo. A família, claro, é o nosso pedaço de terra. Os filhos, muito importante. Os sonhos, os dons, a habilidade, o dinheiro, o ministério, a sua empresa. O que você tem? Talvez é algo pequeno
para os outros, mas é o que você possui. E era o que Samar tinha, um simples pedaço de terra. E a história ela vai dizer que o exército dos filisteus, que na época invadia as terras e saqueava o que as pessoas tinham, esse exército, esse grande exército, se levanta contra Samar, para tocar no pouquinho que ele tinha. Pastor, o que eu tenho é tão pouco, é tão pequeno. Mas saiba que Satanás, quando vê o que você tem, ele não vai ficar feliz, ele não vai ficar satisfeito, e mesmo que seja pouco. Uma vez uma senhora me procurou e falou: pastor, eu não entendo, as vizinhas, uma perseguição, não tenho nada, pastor, moro de aluguel, não tenho nem carro, ando de bicicleta, chinelo havaiana no dedo, os meus filhos não têm roupa boa. Eu perguntei: a senhora é feliz? Ela disse: eu sou, pastor. Falei: pronto, as pessoas vão tentar roubar aquilo que você tem. Então Satanás, usando os filisteus, ele se levanta contra Samar para roubar o que ele tinha, que era o pedacinho de terra. Entenda que esse ataque covarde dos filisteus está no versículo 11, presta atenção. E depois dele Samar, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, olha a covardia, era uma multidão contra Samar. Por que uma multidão contra Samar? Termina o versículo 11, olha lá, presta atenção no versículo 11. Onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira, fugira de diante dos filisteus. Meu amigo, quando as pessoas viram os filisteus chegando, eles fugiram. Samar ficou sozinho, todo mundo correu. Presta atenção no que eu vou te falar, isso é muito sério, é para mim e para você. Se você é um pastor, se você é um obreiro, se você é um empresário, se você é uma mãe, um pai de família, escute o que Deus vai falar com você através de mim agora. Na vida é assim, meu amigo, quando um ataque acontece, todo mundo corre. Samar ficou sozinho no meio daquele pedacinho de terra. Cadê a esposa de Samar? Cadê os colegas de Samar? Os amigos, aqueles que batiam nas costas: Samar, vamos comer lentilhas? Quando o grande exército dos filisteus se levantaram contra Samar, todo mundo correu. Eu até coloquei no meu esboço: todo mundo correu, amigos, esposa, até o exército que deveria defender o Samar fugiu. Ele ficou sozinho. Talvez é o que está acontecendo com você. Pastor, eu estou sozinho, eu estou lutando pelo meu pedaço de terra sozinho, não tem mais ninguém. As pessoas viraram as costas para mim. E convenhamos, posso até acrescentar aqui no que eu vou falar, meu amigo, às vezes a gente se decepciona porque a gente quer. Geralmente nos momentos de dificuldade isso acontece. Todos os que dizem amigos, colegas, aqueles que batem nas costas, estou contigo e não largo. Já ouviu essa frase? Tamo junto. Mas quando o filisteu aparece, é o primeiro que corre, é o primeiro que vira as costas para você. Cadê os amigos de Samar? Cadê os colegas? Cadê aqueles que faziam churrasco no pedacinho de terra? Só um exemplo. Fugiram. Ele está sozinho. Talvez você está em casa hoje e a única luz que tem no seu quarto é a luz do celular. Você está no escuro, triste, depressivo. Você está aí sozinho. Meu irmão, todos abandonaram, os colegas, a família, viraram as costas para ele. Viraram as costas. Mas ele não fugiu. Diante de uma multidão de problemas, porque o versículo 11 diz assim: onde havia um pedaço de terra, e se ajuntou uma multidão, era uma multidão
contra Samar. Estamos vivendo hoje exatamente isso. Há uma multidão de informações, há uma multidão de problemas. Só que o Samar, ele não escolheu, tanto é que é o tema da nossa mensagem, desistir. O que ele poderia fazer? Cadê os meus amigos? Cadê a minha esposa? Cadê a minha família? Cadê os meus colegas de ministério? Cadê os meus colegas de ministério? Cadê os meus irmãos? Não tem ninguém? Estou sozinho? Então vamos fazer o seguinte: eu vou embora, vou deixar meu pedacinho de terra, porque sozinho eu não vou conseguir enfrentar esse inimigo. Só que o Samar faz algo fantástico. É por isso que eu me identifico com esse rapaz. Se eu pudesse mudar o meu nome, eu chamaria Jonathan Samar. Brincadeira, claro. O que o Samar faz? Ele toma uma decisão. Creio eu que ele olhou para o céu e falou: Deus, eu não vou correr não. Todo mundo me abandonou. Todos viraram as costas para mim. Estou sozinho. Talvez é o que está acontecendo com você, mulher. Seu marido foi embora, você ficou sozinha para cuidar dos filhos. A responsabilidade é grande, as contas, os compromissos. Talvez você descobriu uma traição, viraram as costas para você. Talvez nesse momento de pandemia você liga para as pessoas para te ajudar, nem atender você, elas atendem. Quem é? É o fulano? Deve pedir alguma coisa, não vou nem atender. Você está sozinho. Viraram as costas para Samar. Só que o Samar tomou uma decisão. Qual foi, pastor? Ele ficou para defender o pedacinho de terra. Aí eu te pergunto: se o Samar corre, os filisteus iriam chegar e falar: poxa, é só uma plantação de lentilhas, pouca coisa, né? Vamos embora, deixa isso aí. Poxa, coitado desse dono dessa plantação. Você crê que os filisteus fariam isso? Sim ou não? Claro que não. Eles iam entrar, iriam tirar, iriam roubar, iriam pegar, não ia ficar nada, não ia ficar lentilha, eles iam levar tudo embora. O que o Samar fez? Eu vou ficar e eu vou defender o que é meu. Eu quero pedir para você que me acompanha de casa agora, coloca aí nos comentários, coloca uma hashtag aí e coloca: eu vou defender. Você que veio orar comigo, levanta a mão para o céu assim, todos, por favor, e repita: eu vou defender. Enquanto todos viraram as costas, você me entende? Os amigos, os colegas, sabe aquela pessoa que diz para você: rapaz, conta comigo, estamos juntos, querido, rapaz, olha, se você precisar me liga. E aí quando você precisa, ela nem te atende, ela sabe que você está precisando. Só que o versículo 12, olha o versículo 12, solta a voz: este pois se pôs no meio daquele pedaço de terra e fez o quê? E o defendeu. Olha a loucura desse homem. Todo mundo correu, todo mundo fugiu, todo mundo foi embora. De repente tem um homem aparentemente louco no meio de um pedaço de terra, de braços cruzados. Só assim: vem, filisteu, vem tocar no meu pedacinho de terra, vocês vão ver o que é bom para tosse. Aqui no que é meu, ninguém vai tocar. Meu irmão, eu aprendo muito com esses dois versículos. Se você não defender o que é seu, não espere o vizinho: ô fulano, tudo bem? Tudo. Tem alguma conta para pagar aí? Acordei com uma vontade de pagar a conta hoje. Me dá conta de luz, de água, a internet, vou pagar para você. Se você tiver um vizinho desse, passa para o meu WhatsApp o telefone dele, para me mandar uma boa noite para ele.
Brincadeira, claro. Isso acontece? Claro que não, meu irmão. Se Samar não se coloca na posição de defender o pedacinho de terra, ninguém ia fazê-lo. E Samar toma uma decisão impressionante. Ele toma a decisão de continuar defendendo o que era dele. Aqui eu aprendo algo importantíssimo. Se você não lutar pelo que é seu, ninguém vai lutar. Não espere que os outros, não espere que as outras pessoas façam o que você tem que fazer. A posição desse valente me chamou a atenção. Ele foi o único que não correu. Quem está aí assistindo, coloca aí, hashtag, eu não vou correr. Coloca aí, não corre não. Ah, mas pastor, e o Covid-19? Não interessa, é filisteu. Não interessa, é inimigo tentando tirar o que é seu. Sua família, a saúde da sua família. Olha o que está escrito aí, ainda no versículo 12, né? Olha lá. E ele se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Eu coloquei aqui no meu esboço. O Senhor viu a fé daquele homem. Ele não correu, ele defendeu. É claro que hoje nós não vamos trazer para o lado físico, né? Então quer dizer, pastor, que eu tenho que entrar em conflito, em luta corporal, eu tenho que arregaçar as mangas e brigar? Não. Efésios capítulo 6 versículo 12 diz que a nossa luta não é contra carne e o quê? E sangue. Nessa luta, vamos concluir o versículo 12. Este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Agora, e feriu o quê? Os filisteus. Ele feriu os filisteus. Ou seja, ele não foi ferido, ele feriu. E talvez você tenha deixado esse filisteu ferir você. Vamos trazer para um lado sentimental. Pastor, qualquer coisinha que as pessoas falam, eu fico ferido, eu fico machucado. Não se ofenda com o que eu vou falar, mas tem gente que é muito dodói. Você não pode falar nada que ela se fere, ela se machuca. Se você olha torto para ela, o que foi, irmão? O fulano olhou para mim e começa a chorar. Verdade, talvez qualquer coisinha que acontece, você fica ferido. Vamos ler. E feriu os filisteus. Eu coloquei no meu esboço assim: sabe quem vai defender os seus filhos, o seu casamento, a sua saúde, o seu ministério, a sua empresa, o seu dinheiro, a sua casa, os seus bens, a sua vida? É você, meu irmão. Não espere nos outros, não espere no vizinho, não espere no obreiro, não espere no pastor. É você. Não tinha ninguém ali, era Samar e o pedacinho de terra, e a decisão foi: eu vou defender o que é meu. Ele ficou, ele lutou, ele feriu os inimigos. E o final do versículo 12 diz assim: e Deus e o Senhor operou um grande livramento. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem gente que quer livramento, tem gente que quer a cura, a libertação, a prosperidade, quer a bênção, mas está fugindo do filisteu, não está enfrentando o problema, não está enfrentando a dificuldade. Eu até coloquei mais: Deus viu em Samar fé. E quando Deus olha, imagina a cena, imagina a cena. Vem cá, Renan, corre aqui, Renan, corre. Isso, você vai ser o Samar. Você tem cara de Samar, você até parece um pouco com Samar. Fica aqui no meio aqui, ó. Eu vou pedir ajuda agora de dois obreiros que estão aqui, me ajudando aqui na produção. Vem cá, Jobervan e o Johnny, né? Fica aqui no canto, aqui, os dois, ó. Passa por aqui, por trás, tá? Passa por trás. Você que está em casa, presta atenção. Vamos ler o versículo 12 de novo? 12. Este, se pôs no meio daquele pedaço de terra. Fica aqui no pedacinho de terra. Aqui está o pedaço de terra. Era pouco, era pequeno, mas era o que ele tinha. Talvez é a sua empresa, talvez é o seu sonho. Quem não tem sonho? Ah, pastor, sonhar no meio de uma pandemia e Deus agora, Ele olha para a condição para realizar sonho?
como se Deus fosse alguém que, para realizar alguma coisa, tem que estar condicionado a um cenário positivo. Todo milagre da Bíblia aconteceu num cenário de caos. O cenário de destruição é um cenário perfeito para Deus operar. Está aqui um pedacinho de terra, e aí todo mundo correu, ele ficou sozinho. E aí o filisteu vem filisteu, vem filisteu, vem filisteu. Geralmente o filisteu, fica do lado aqui, vem do outro lado, Johnny. Geralmente o filisteu, chega mais perto. Geralmente o filisteu, ele é maior. Geralmente os problemas da vida é assim que acontece, né? É maior. Para ficar melhor, ó, desce aqui. Pronto, agora ficou melhor. Agora ficou, né? Está aqui o filisteu. Filisteu. É a doença. É o Covid-19. E aí o que acontece? Olha o versículo 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Olha que interessante. A postura de enfrentar o inimigo é de Samar. Mas se você ler o versículo 12, diz: e o Senhor operou um grande livramento. Se você não correr, Deus vai operar, porque Ele vai enxergar em você fé, Ele vai enxergar em você ousadia. Lembra de Davi? Lembra de Josué, diante das muralhas de Jericó? Lembra de Moisés, diante do Mar Vermelho? Voltando um pouquinho, lembra de Noé, diante do dilúvio? E tantos outros que eu poderia citar. Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E quando Deus ele vem Samar essa fé, Deus faz o seguinte, finalzinho do versículo 12: e o Senhor operou um grande livramento. Eu não sei qual foi a força que entrou na vida de Samar. Pega esse filisteu aqui, pega o outro ali e joga Samar, joga. Pronto. Eu não sei qual foi a força que Deus deu para Samar, sozinho humanamente, mas espiritualmente com quem? Com Deus. Ele venceu. E aquele pedacinho de terra cheio de lentilhas, ninguém tocou, ninguém vai tocar. Vírus nenhum, inferno nenhum, problema financeiro algum vai tocar na sua vida, se você ter essa atitude de defender o que é seu, de não correr. E como que eu defendo, pastor? Colossenses, obrigado Renan, capítulo 4, para a gente terminar. Colossenses capítulo 4. Deus está aqui, meu amigo. Eu tenho a certeza que a presença de Deus está falando com você aí. Você está sozinho, te abandonaram, viraram as costas para você, mas você tem Deus. Colossenses 4:12. Colossenses 4:12. Quem está em casa, hashtag livramento. Quem está aqui, levanta a mão para o céu e diga: Deus vai operar o livramento. E quem está em casa, coloca aí, livramento, hashtag livramento, vamos participar. E compartilha aí, dá tempo ainda, tem muita coisa boa para a gente ver aqui ainda. Colossenses 4:12. Colossenses 4:12. Como que ele conseguiu, pastor? Poxa, ele defendeu aquele pedacinho de terra que representa aí a sua família, os seus filhos, os seus sonhos, o seu dinheiro, os seus dons, a sua habilidade, a sua empresa, o seu ministério, a sua cidade, a posição que Deus te deu. Colossenses 4:12 diz assim: sauda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo. Olha que forte. Combatendo sempre por vós em o quê? Orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados,
em toda a vontade de Deus. Se alguém tiver aí a NVI, os meus amigos que acompanham aí pela live, Colossenses 4,12, coloca aí a NVI, a nova versão internacional, que fica assim, ó: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus. Quem está aqui é servo de Cristo Jesus aí? Diga glória a Deus. Samá também era, mas isso, entenda bem o que eu vou falar, isso não impediu o filisteu de chegar. Não é o que a Bíblia diz? Se você é crente, você não tem problema. Está escrito isso na sua Bíblia? Na minha está escrito assim, ó: muitas são as aflições de quem? De quem? Do justo, mas o Senhor o livra de quantas? De todas. De todas. Ainda no versículo, a Luana colocou aqui, a N veio essa aqui: Epáfras, que é um de vocês e servo do quê? De Cristo, envia saudações. Olha que forte agora, ó: ele está sempre batalhando por vocês. Que jeito? Em orações. Como que esse homem chamado Samá conseguiu defender o pedacinho de terra? Batalhando, lutando. Hoje, pelo amor de Deus, você não vai chegar. Pastor mandou arregaçar a mão, eu vou arrebentar a cara daquele vizinho. Está amarrado, não é isso não. Hoje a nossa batalha não é mais humana, não é física, não é na força do braço. As armas da nossa milícia não são carnais. Qual é a nossa arma principal hoje? Está aí: ele está sempre, Colossenses 4,12, ele está sempre batalhando por vocês, como? Em oração. Meu irmão, como que você defende hoje o seu pedacinho de terra? Em oração. A oração é a arma que que você, que nós temos para defender o que é nosso. Eu te pergunto, quanto tempo você fica nas redes sociais? No WhatsApp, no Instagram, no Snapchat, tem um tal de tique-nique lá, como é que chama? Tic-tac, como é que chama lá? A Luana que entende lá, como é que é? Fala mais alto, não entendi. Tique-toque, misericórdia. E o pessoal fica o dia inteiro no tique e no toque. Fala Deus. Quanto tempo você passa em oração defendendo o que é seu? Porque hoje a nossa batalha não é mais física. Não temos que ferir ninguém, não temos que machucar ninguém, não temos que pegar a espada e cortar o pescoço de ninguém para defender o que é nosso. Hoje a nossa batalha é diferente. Hoje a nossa batalha é através da oração. É através da oração. Versículo 13: pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Ou seja, quando você batalha na oração, o testemunho vem, a bênção vem, o milagre vem. Voltando então para a nossa mensagem, Samá não correu, Samá não desistiu, mas Samá defendeu. E é isso que você precisa fazer hoje. Pastor, eu estou me sentindo ameaçado, estão tentando me cortar da empresa, o meu benefício parece que vai ser cortado. Pastor, eu acredito que vão mandar embora metade dos funcionários, o meu nome está no relatório. Pastor, eu acho que eu não vou conseguir pagar o meu aluguel. Meu irmão, toda vez que o seu pedacinho de terra for ameaçado, defenda, batalhe através da oração. E eu quero fazer isso com você agora. Eu queria que você se colocasse de pé. Se você está em casa, sentado, por favor, claro, se você puder, fique de pé. Mesmo que você esteja em casa. A nossa penúltima hashtag é essa, coloca aí: pedaço de terra. Aí você vai, na hora da oração, você vai
pensando, qual é o meu pedaço de terra? Meu marido, que está sendo ameaçado. Talvez alguém na sua casa está sendo ameaçado de morte. Você sabe que quando acaba a live, muita gente me procura dando testemunho. Hoje de manhã, quem estava aqui lembra, eu senti de fazer um ato de fé. E eu falei, você está em casa, vai para o quarto, você vai orar de frente à cama. Não sei se alguém lembra disso aqui. E se você não estiver dormindo, nós vamos orar, e esse espírito que tá aí na sua vida, essa insônia, teve uma irmã que me mandou um testemunho, pastor, quando o senhor orou, eu senti que saiu aquele espírito da insônia, até dormiu à tarde. Diga glória a Deus. A mãe dela estava com vontade de se matar, de tirar a própria vida, e quem estava aqui lembra que eu orei contra o espírito de morte. Ela falou, pastor, a minha mãe não quer se matar mais. Diga glória a Deus. Ou seja, valeu a pena. Uma outra irmã lá de São Paulo me mandou um testemunho, a irmã Alessandra. Ela falou, pastor, a minha amiga que foi curada, tinha um problema nos rins, ela foi curada, está assistindo a live, pastor, ela não é nem evangélica, e está gostando, Deus está falando com ela. Diga glória a Deus. Então Deus tem falado. Agora eu quero fazer algo diferente aqui. Antes de orar, você entendeu que no versículo 12 diz assim, e o Senhor não foi a força de Samar, e o Senhor operou um grande livramento. Se você está em casa, qualquer lugar, antes de começar essa oração, eu queria pedir para você levantar a sua mão assim. Quem está aqui na igreja também, se você já aceitou Jesus, você não precisa fazer essa oração, você vai só me ouvir. Agora, se você não aceitou Jesus, se você nunca expressou, se você nunca disse isso, você vai orar comigo. Levanta a mão todos assim, e você vai repetir. Você que nunca fez essa oração, repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, muda a minha história e dai-me forças para enfrentar, para não desistir, para defender aquilo que é meu, em nome de Jesus, amém. Eu creio que com essa oração simples, mas com fé, você agora faz parte do exército de Jesus. Agora nós vamos batalhar. Colossenses 4,12 diz: Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Vamos batalhar? Como é que você entra numa batalha? Como é que você faz? Eu lembro que eu falava muito lá em Bebedouro isso. Alguém tem gato em casa aqui? Alguém aqui tem gato? Como é que chama gato? Gato, vem cá, é assim? Passa gato, como é que chama gato? Pss, 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 pss. Não é assim? Tem a oração de chama gato. Você já viu a oração de chama gato? É assim, ó. Não sai nada. Não sai nada. Agora é hora de batalhar. Pelo amor de Deus, você vai abrir a sua boca, porque o que está em jogo é o seu pedaço do quê? De terra. Quem entendeu essa mensagem, diga glória a Deus. Então levante as duas mãos para os céus, repita comigo: Senhor Jesus, eu não aceito, não, fala com fé, diga: Senhor Jesus, eu não aceito que os filisteus venham roubar aquilo que é meu. Diga: ninguém vai tocar no meu pedaço de terra. Pode ser pequeno, mas é meu. Pode não ter valor para os outros, mas para mim tem. E eu não vou correr. Diga: eu não vou desistir. Diga: eu não vou virar as costas para aquilo que Deus me deu, que Deus me confiou. Diga: neste momento, eu tomo agora a decisão de defender em oração o meu pedaço de terra, e todo mal, todo filisteu, toda ação do diabo, que seja quebrada, destruída, anulada, em nome de Jesus.